Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje nós recebemos aqui com muita honra, com muita alegria, o Padre Manuel Henrique, pároco da Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Tabuleiro Novo, e que é o nosso entrevistado de hoje. Padre Manuel Henrique se recupera de um acidente vascular cerebral, AVC, que o manteve internado em coma durante 4 meses, em meados de 2017. No ano seguinte, ele passou em casa, se recuperando e assistido por uma equipe médica e agora está retornando às atividades clericais e pastorais da igreja. Nessa entrevista, Padre Manuel Henrique fala sobre a sua recuperação, fala também sobre a homenagem recebida pela Câmara Municipal de Maceió e sobre a campanha da fraternidade, que este ano tem um tema muito importante. Trata-se de políticas públicas. Bem, Padre Manuel Henrique, o senhor não imagina a emoção que acredito que não é só minha essa emoção, é a emoção de todos que o conhecem, no meio jornalístico ou fora dele, né? A sua recuperação praticamente sem nenhuma sequela, o senhor está aqui novamente conosco. E daí eu pergunto, inicialmente, antes de entrarmos na questão da campanha da fraternidade, como tem sido essa volta? Alguém que ficou 4 meses em coma no hospital. Gorete, boa tarde, um prazer voltar a essa casa, a essa instituição, né, porque isso aqui pertence à Assembleia Legislativa e graças a Deus você ainda está nessa instituição. Realmente muda totalmente o jeito de ser da gente, muda o estilo de vida e muda o pensar também. É verdade que eu me olhando um pouco, às vezes me espanto com a idade que eu tenho e com isso que aconteceu. 74 anos. Vou fazer amanhã. Amanhã? Que coincidência feliz. Parabéns, Padre Manuel Henrique. Muita vida e muita saúde para o senhor. Às vezes me espanto com a idade, com o tipo de vida, meio paradão, mas não é tão parado não. Tem muita coisa que eu consegui fazer ainda, em questão de livros, de escrita, pesquisa. Tem muita coisa para pesquisar ainda, que eu estou me envolvendo com elas, para que eu possa, enfim, determinar a minha vida para algum lugar de aproveitamento, para algum lugar de estudo, né? Então, estou por aqui, que realmente modifica muito, Gorete. É verdade que eu tenho uma casa boa que eu adquiri antes, morava no Eustáquio Gomes, depois consegui vendê-la, e aí comprei um terreno e aí fui construindo aos poucos. Gente amiga foi me ajudando a construir e a tomar conta de mim. Eu só existo agora, me movimento, saio daqui para ali, porque tem alguém que me leva, tem alguém que acerta telefone, acerta agendamento. O Jackson e Jeane são os dois que me ajudam nessa tarefa, porque são eles que moram comigo. É verdade que é mais o Jackson, porque a Jeane dá aula na Universidade de Sergipe Federal, ela é professora, doutora na área de psicologia, e o Jackson fez jornalismo, está estudando direito para terminar, é o desejo dele, e aí eu estou vivendo porque outros me ajudam. Estavam andando de cadeira de roda, eles achavam ruim, né, porque é um negócio meio dependente, né, feio. Aí me colocaram para andar de andador. O senhor chegou de andador e me surpreendi porque da última vez que eu vi, o senhor estava na cadeira de rodas numa sessão especial aqui na Assembleia Legislativa. Foi aqui, foi? Foi aqui. Eu vi de longe. Tá não bom. pude chegar perto porque tinha entrevistas a fazer. Então, esse é um quadro físico. Claro que não tenho muita coisa para reclamar, não tenho dores, nem tenho febres.
A única coisa que me incomoda é a perna, que eu não consigo ainda andar, ando dependendo da ajuda, de apoio, né? Embora esteja melhorando, porque no começo eu não fazia nada com as pernas, hoje eu já subo os vãos da escada lá de casa, com as próprias pernas. Faz fisioterapia? Faço. Faço fisioterapia 3 vezes na semana, aqui em Maceió, com o doutor, com o nome Jackson. Ele deu uma saída. Foi. Uhum. É lá ali na Mangabeira mesmo, né? Lá no... Não esqueci. A clínica é dele, e aí eu faço com ele porque ele me acompanha, né? Claro. Então, quer dizer, fisicamente eu não sinto muito, graças a Deus. É verdade que é um tempo parado, é um tempo que eu vivo mais sentado do que em pé, mas tem valido a pena. E as atividades clericais? Eu tenho celebrado, comecei a celebrar sentado, agora estou celebrando em pé, me sustentando na mesa do altar. Tenho celebrado em vários lugares, por onde eles me chamam, eu vou, né? Celebro. Graças a Deus eles ainda me convidam e eu tenho celebrado naturalmente, sem nenhum, sem nenhum problema maior. Graças a Deus. Até porque o seu cérebro continua íntegro, não é? Não, graças a Deus, Pois bem, passar por digamos, uma experiência dessa, eu diria que qualquer ser humano, sendo ele sensível como é o senhor, isso tem um impacto, não tem, Padre Manoel Henrique? Tem. É interessante, Gorete, imaginar que nesse tempo meu de afastamento, ou de quase afastamento, eu soube de várias pessoas que morreram nesse tempo. E eu não pude mais me encontrar com eles. O ano de 2018 e 2019 tem sido realmente tem tempos sido difíceis, né? Tempos difíceis. E aí eu começo a me analisar. Daqui a pouco é meu tempo também, né? Eu fico pensando, porque 74 anos está chegando a uma meta, um limite, né? Que é mais ou menos um limite humano de muita gente. Era bem menor antigamente, hoje tem aumentado um pouco mais, melhor, graças a Deus, graças ao avanço da medicina. E da indústria farmacêutica também, que poderia, pelo tempo que tem de pesquisa sobre tantas doenças, já poderia ter medicamentos que garantissem a cura e não a dependência do paciente eternamente aos medicamentos, né? Mas a gente sabe que os interesses econômicos prevalecem sobre a saúde, né? Padre, antes de o senhor ter esse problema, o senhor estava, já estava tentando viabilizar uma cirurgia na coluna, né? Isso que foi divulgado. O senhor, foi divulgado isso? Não tinha nada. Eu achei, quer dizer, oportuno de colocar para o senhor, porque essa questão, isso não existiu? Não existiu, não. Eu viajei à casa de minha irmã em Florianópolis, na volta, quando eu cheguei, voltei com uma dor na perna. E uma dor que foi aumentando cada vez mais, a ponto de eu ter que me internar imediatamente. E aí foi quando tive esse problema não digo paralisia, não, mas de trombose na perna, foi o termo exato. Padre Manoel Henrique, falemos agora de uma boa notícia. O senhor que foi agraciado com a comenda Tia Marcelina, não é isso? O reconhecimento da cidade de Maceió pelos seus relevantes serviços prestados na defesa e na identificação da raça negra na formação da população brasileira, ou que tenham lutado contra a discriminação racial e religiosa social dos descendentes dos povos africanos. O senhor sempre foi um defensor, né? Um democrata por excelência. E, portanto, a Câmara Municipal de Maceió, através do vereador Kleber Costa, fez essa homenagem ao Padre Manoel Henrique. Como o senhor recebeu essa honraria? Olha, eu recebi com muita
gratidão, claro, agraciado por eles. E depois eu também tive muito um sentimento assim de conhecimento das mães de santo. Eu nunca vi tanta mãe de santo junta como nesse dia. De algumas delas eu tenho me acompanhado, tenho participado de reuniões com elas, sobretudo no ano em que houve a tentativa de uma cerimônia pública lá na Pajuçara, e acontece que de repente apareceu um grupo também diferente, um grupo evangélico que queria fazer na mesma hora. E aí houve desentendimento, eu tive que me reunir com promotor público, com desembargador, para tentar deixar esse pessoal fazer a cerimônia deles, até porque o dia 8 de dezembro é festa de Nossa Senhora. Nossa Senhora pertence ao devocionário do pessoal do mundo afro. Não pertence nada aos evangélicos. Por que essa briga? Só para enfrentar? Mas graças a Deus houve bom senso e alguém resolveu de eles não entrarem, os evangélicos, e foi feita uma celebração, um momento de confraternização. Um momento ecumênico. Ecumênico, na verdade, né? Porque o pessoal da denominações afro, eles não têm problema de ecumenismo. Não há discriminação. Não há discriminação. Eles estão juntos com todos. E foi um negócio bonito. E eles faziam isso, fazem ainda, lembrando o tempo em que eles sofreram muito. Sofreram perseguição, ainda hoje sofrem. Eles fazem o cerimonial deles ainda escondido. Mas houve um tempo, em 1913, quando houve a festa do quebra, né? E foi uma festa, dos terreiros, né? Os terreiros foram impedidos de dançar por conta política, por questão política. Então, nesse tempo, por causa disso e por causa das várias discriminações que eles sofrem até hoje, eles resolveram, no dia 8 de maio, 8 de dezembro, celebrarem esse dia. 8 de dezembro é festa de Nossa Senhora da Conceição. Então é uma festa nossa, deles também, que tomaram para fazer a celebração deles. Os evangélicos têm outro dia, têm outros momentos, outros lugares para fazerem a lembrança religiosa deles. Enfim, o país é laico, não é? O país tem a condição de permitir constitucionalmente que todas as manifestações religiosas, de crenças, sejam concebidas e vividas, não é? Não há por que discriminar essa ou aquela religião. Você colocou bem, Gorete, que um país laico não significa dizer que não tem religião. Tem, porém, não há discriminação com nenhuma religião. Laico porque há uma liberdade constitucional até de deixar que todos possam celebrar os seus momentos, seus encontros. Foi assim que a gente entendeu. Mas ainda hoje eu ouço alguém criticando, dizendo que o país é laico, que não tem nada que fazer isso. Tem sim. O país é laico. É um entendimento equivocado. É equivocado. Né? O Brasil não deixa de ser cristão, porque foi a sua formação, mas é também de outras religiões. As religiões africanas, de matriz africanas, elas têm muita razão de estarem juntas conosco. Eles caminharam conosco. Desde o descobrimento ou antes? Claro, claro.
Então não tem motivo da gente deixá-los de lado, fora desse momento. Então a gente conseguiu entender e dar apoio a todos eles para que eles se juntem. E é bonita a oração, a festa. E eu até pergunto, Gorete, o que seria de nós no Brasil se não tivesse nas festas religiosas ou festas do Brasil, não houvesse a contribuição, a presença do negro no Brasil. E toda a sua cultura, as suas crenças. O carnaval. Exatamente. O carnaval é exatamente a grande manifestação da cultura negra. Então, para quem não quiser estar lá dentro, fique de fora, observe e descubra o valor, a beleza, né? As danças, as músicas que eles trazem para a gente. Então, esse a maneira da gente entender e também respeitar, né? Sobretudo, respeitar, né? Porque é justamente o respeito mútuo que faz com que a nossa civilidade, né, se estabeleça e se consolide nas relações sociais. É uma das palavras que mais eu tenho ouvido na televisão, em chamadas, respeito. Né? A gente tem sofrido, no momento atual, uma grande onda de discriminação, de xingamento, não é por aí. A gente tem que usar muito a palavra respeito e ficar ao lado, respeitar. Cada um tem a sua contribuição religiosa, histórica, seja lá qual for. É isso. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo, Padre Manuel Henrique. Voltamos em 1 minuto. Até já. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que por sua causa eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a figura ilustre do Padre Manuel Henrique, pároco da Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lá no bairro do Tabuleiro Novo, que nos fala sobre a campanha da fraternidade, que este ano tem uma questão, como tema, né, tocando uma questão muito importante para todos nós, que são as políticas públicas. Fraternidade e políticas públicas. Padre Manuel Henrique, que todos nós sabemos, né, ele é muito querido pela comunidade católica e não só a comunidade católica, porque tem o respeito de outras religiões. E antes de assumir a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ele passou muitos anos na paróquia de São Pedro, quase 20 anos lá no bairro da Ponta Verde. Então, ele construiu muitos amigos nesse estado inteiro. E aí, Padre Manuel Henrique, que foi acometido, né, da doença que o levou a ficar 4 meses em coma, né, um AVC, e hoje está de volta, praticamente, felizmente, graças a Deus, praticamente sem nenhuma sequela. Padre Manuel Henrique, entremos nessa questão da CNBB, né, que, ao que parece, houve um consenso e há muito tempo fazia, digamos assim, fazia falta um tema tão antenado com o momento que se vive, né, o cotidiano,
o momento político do país também, sobre essa questão das políticas públicas no campo também da fraternidade. Como o senhor entende essa decisão da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil? Gorete, essa decisão é tomada em consenso, em colegialidade. Os bispos se reúnem e escolhem o tema. E juntos eles escolhem também a assessoria e como vão encaminhando. Tem apenas um concurso que é do cartaz, que é feito nacionalmente, e também a música. Alguém prepara a música, toda a campanha tem um cartaz e tem música própria. E é interessante que tudo isso surgiu aqui no Nordeste da gente. Foi em 64, em Natal, era arcebispo de lá, Dom Eugênio Salles, famoso, que depois foi para o Rio de Janeiro, cardeal. Foi ele que criou essa ideia da campanha da fraternidade. Foi ele que ajudou a igreja a pensar. O primeiro tema foi muito ligado à igreja. Depois o tema foi se abrindo, falando de questões sociais. E depois entra num tema bem mais ajustado, que é o tema desse ano, que pede a responsabilidade de se pensar o bem público, o bem social, como uma rede feita de políticas, todas elas trabalhando para o mesmo fim, que é o ser humano, a sociedade. Então, o primeiro tema foi, lembre-se, você também é igreja. Passou depois por outras maneiras de ver, crer com as mãos, para o outro, o próximo é você. E aí nós já estamos há 25 anos desta campanha e ultimamente agora pega esse tema que busca fraternidade e políticas públicas. E tem um lema também, né? Tem um lema: serás libertado pelo direito e pela justiça. É do profeta Isaías, essa passagem. O tema todo, ele é embasado em inspirações, reflexões bíblicas, bem como também com questões sociais, questões de estudo, questão um tema desse, ele é estudado pelos peritos, cada um em sua área, na área da economia, na área da sociologia, na área religiosa, e assim o tema é feito. O texto, há um texto base que orienta todo o caminhar da campanha, além de outros textos que são feitos para ajudarem na celebração. Há texto de via sacra, há texto de encontros, encontros para leigos, para religiosos, e assim é feito um trabalho que, em geral, é bem feito. Nesse ano, quem assumiu foi a Diocese do Nordeste, foi um bispo chamado Dom Paulo Jacinto Nóbrega de Souza, é bispo de Garanhuns. Foi ele que coordenou esse trabalho e, em geral, esse modo de fazer a campanha da fraternidade é um modo invejável e discutido no mundo inteiro. A Europa não tem. Não existe isso. E já foi pedido que a Igreja do Brasil ensinasse o modo de fazer uma campanha
que envolve toda a sociedade, envolve todo mundo, né? Que esclarece, Esclarece. Né? Seria esse o objetivo também da campanha da fraternidade? Esclarecer a sociedade, o que significa a fraternidade na prática, ou ativar a consciência crítica dos cristãos para os problemas que afligem o país? Realmente, Gorete, tem essa finalidade, porque o Evangelho não é só um livro, é uma prática. O Evangelho passa a ser uma experiência de vida. Então, uma experiência que deve ter a prática, que deve ter modos, que deve ter jeito de se fazer. O Evangelho é, por assim dizer, uma maneira muito útil do cristão realizar a sua vida, e tem um projeto que é um projeto de Jesus Cristo, que é o projeto do Reino de Deus. O Evangelho, ele traz para a gente essa busca maior de um projeto que veio de Jesus. Foi ele que disse: eu vim para que todos tenham vida, e que tenham essa vida em abundância. Então, o que ele coloca é que nós todos devemos procurar esse projeto de vida que leva a gente a ter um melhor modo de viver da sociedade, envolvendo economia, cultura, tudo mais. E nesse caso, as políticas públicas, Padre Manuel Henrique, ativar, através de uma campanha como essa, a consciência crítica da população, que depende, digamos assim, desses serviços públicos, estaria também na ordem do dia, porque é a população mais pobre, que é a maioria no país, que depende desses serviços, né? E aí ensinar a gente, a finalidade é ensinar que trabalhar com o Evangelho significa trabalhar com o bem comum, com a participação de todos, com todo espírito de cidadania. É trabalhar a fé e a política, que não podem ser desligadas jamais. É trabalhar o amor de maneira bem concreta. Enfim, é buscar um jeito de cidadania de todos, sem exclusão, sem nenhuma forma de discriminar. Então, a campanha da fraternidade tem esse jeito próprio de buscar no Evangelho a fonte de uma vida saudável, de uma vida social justa e feliz. Fraterna. Fraterna. Padre Manuel Henrique, quais são as ações que nós, cristãos, podemos fazer para colocar a campanha da fraternidade em prática? Que exemplos o senhor daria? Olha, exemplos são muitos. Claro que cada vez mais a gente vai compreendendo que não depende só de mim, nem da minha igreja, mas depende de uma ação coletiva. Em casa, né? Fora. Em casa, junto ao governo, junto às políticas que existem de maneira geral e que a gente deve estar muito atento, porque facilmente alguém desvia para discriminar, para ajudar mais a um. Em detrimento de outros. Em detrimento de outros. Então, se trata de estar atento a toda uma forma comunitária, cidadã, de ajudar a comunidade a tomar conta dos seus problemas. Por exemplo, nós estamos vendo agora a questão do lixo. Graças a Deus, Alagoas conseguiu trabalhar o lixo popular, o lixo do povo, o lixão. Acabou-se aquela história do lixão que entre nós era uma vergonha, onde até gente morreu naquele lixão lá da Mangabeira. Hoje tem um lugar próprio para cuidar do lixo. Terminou o tempo de cuidar do lixo e o Brasil não realizou esse projeto. Então cabe à igreja agora novamente trabalhar esse intento para que a gente tenha um mundo mais saudável, um mundo de saúde pública, de respeito à vida de todos.
É necessário lembrar que políticas públicas se entende o cuidado que o Estado deve ter nas instâncias de governo, não é, com a sua população. E essa consciência crítica é que pode fazer com que a população cobre os seus direitos nessa área que é tão ampla das políticas públicas, né? Realmente é. E aí tem uma abrangência muito grande, porque tem a questão da educação, que está sendo bastante criticada no atual governo federal, não é? A igreja tem reagido, deverá certamente haver alguma reivindicação, alguma manifestação, alguma passeata, agora no dia 1º de maio, ou talvez no dia 13 de maio, que é o dia da chamada, não é? Libertação dos escravos, que a própria igreja critica, que não houve libertação se ainda existem escravos. Nos Estados Unidos, os escravos negros, quando foi dada a eles a libertação, eles receberam dinheiro, receberam uma soma para poder tocar a vida. Aqui não. Tiraram deles tudo o que eles tinham, foram mandados embora das fazendas, das casas, do trabalho que eles tinham, foram jogados na sociedade sem nada. O resultado dessa ação foi a grande povoação negra que nós temos no Brasil, habitando as favelas, sem educação. Hoje a gente tenta reverter tudo isso, fazendo com que a reflexão por meio das ajude. políticas públicas, né? Para atender a quem não tem a condição de pagar, né, Padre Manoel Henrique? Realmente. Nós vamos agora para o nosso segundo intervalo e já estaremos de volta. Você acredita que o meu filho hoje não anda porque ele foi picado por um mosquito que você não dá importância? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Acho que as pessoas só têm noção da gravidade quando vivenciam a situação. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. Eu fico encantado com tamanha imaginação. Para os índios, é sagrada. No lugar é conhecida como Lagoa Encantada. Tem em seus moradores um tesouro de grande valor. A escrita pode mudar a história de alunos como o Francisco, o Adolfo e a Isadora. Professor, inscreva-se na Olimpíada de Língua Portuguesa. Impulsione a leitura e a escrita na sua escola. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a figura humana e respeitosamente reconhecida por sua atuação, né, tanto na igreja quanto na educação, que é o Padre Manoel Henrique, pároco da Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lá no Tabuleiro Novo, e que nos fala, entre outros assuntos, sobre a campanha da fraternidade deste ano, cujo tema é Fraternidade, Políticas Públicas. Padre Manoel Henrique, o senhor que é professor, doutor, o que pode nos dizer sobre essa necessidade de se romper o preconceito na participação da sociedade na elaboração das políticas públicas? Isso é um momento na campanha também para se refletir sobre essa necessidade constante? Realmente, eu dou graças a Deus de ter estudado no SESMAC e lá ter me tornado também doutor, tendo estudado na Universidade Católica de Pernambuco, também de Minas Gerais e na França, onde terminei o meu doutoramento. E, claro, não teria sentido me doutorar se não fosse para aplicar na realidade não só de igreja, mas a realidade social em que eu vivo. Por exemplo, amanhã, dia 1º de maio, dia do trabalho. Engraçado que na igreja, São José tem 2 dias de festejo.
dia 19 de março, que é São José, o operário não seria bom assim, São José, o homem do campo, o pai de Jesus, homem que viveu naquela realidade campesina, e ali ele está ligado a todos os agricultores do Brasil, sobretudo os nordestinos, que ligam a São José, 19 de março, ligam a ele o fato de haver ou não boa colheita naquele ano. Ficamos todos rezando para que haja chuva, para que não haja o desastre da seca, o desastre da falta de água. E depois São José tem também outro dia, que é o dia de amanhã. O dia deste 1º de maio, porque a nossa entrevista vai estar no ar no dia 1º de maio. 1º de maio. É ele operário. Operário. O trabalho humano é algo realmente que envolve o ser humano. O ser humano é aquele que trabalha, que realiza na sua vida um mundo que ele quer. O mundo foi entregue a ele, por Deus, para que ele pudesse ajudar a construir, ajudá-lo a colocar-se numa via, num caminho de progresso e que pudesse servir a todo. Amanhã, por exemplo, certamente haverá em algum lugar desse país ou do mundo alguma realização de passeatas, de reclamação, de reivindicação sobre o trabalho humano. Que uma das coisas mais importantes ainda continua sendo o salário que esse trabalhador recebe, e a gente está vendo agora a questão no país, né, da reforma da Previdência, que não é fácil. Há muita gente interessada em tirar proveitos, em deixar que outros nada possam aproveitar, mas não pode ser assim. A igreja tem que se meter, tem que estar junto de todo esse pessoal. No Congresso Nacional, né? Não somente lá no Congresso, também junto aos que aqui foram eleitos por nós e foram eleitos para cuidar da realidade humana, para cuidarem das políticas públicas que possam beneficiar o ser humano. Tem também a saúde e por aí afora. A saúde, os doentes, que parece que vivemos numa sociedade cada vez mais doente. Há muita gente doente e sofrendo, e a saúde é cara. A saúde está cara porque remédio é caro e tratar da saúde também é caro. Desde os dentes da gente, aos olhos, enfim, a tudo, enfim, é muito caro cuidar da vida. Da saúde. Então a gente tem que fazer ver o tema desse ano para que esses temas não possam estar isolados. Eles devem fazer parte de uma pública relação. São realidades públicas que devem cuidar da saúde, da educação, que cuidam da justiça. O mundo da justiça é também um mundo muito querido por nós e muito exigido. O Brasil reclama muito da sua justiça e a gente precisa trabalhar para que ela também corresponda aos direitos de cada pessoa. Os jovens que hoje estão por aí afora estão querendo vencer, querendo lutar, e há muitas histórias bonitas de jovens que venceram. Outra presença importante e no Brasil crítica é a mulher. O Brasil tem sido vítima do feminicídio, né? Coisa horrível, como se tem matado as mulheres, e a gente tem que trabalhar para que esse tema não possa mais aparecer em nossos jornais. Daí a palavra respeito ser tão importante no meio de nós.
E tudo isso se mistura com a fé e a política. Os dois campos não podem ser desligados. Ninguém pode viver na igreja somente a fé, sem colocar também a política, nem viver aqui fora a política sem a fé. Precisamos cuidar dos dois elementos que compõem a realidade da vida humana. Padre Manuel Henrique, o senhor que fez parte como membro da Comissão da Verdade aqui no Brasil, foi buscar a real história do período da ditadura militar no Brasil e com todo o trauma que se viveu naquele período. E como o senhor vê o que aconteceu este ano com a celebração do período de exceção no Brasil, meio século depois? Eu tive medo, tive receio, fiquei esperando, numa esperança ainda cheia de esperança, que esse Brasil não lembrasse e não quisesse voltar atrás daquilo que viveu há anos atrás. Porque o que nós passamos é realmente horrível, inaudito, né? Porque foram anos de 64 até 85, foram anos de história maldita, de muita morte, de muita tortura. Então não é para se repetir, mas aquela história vivida. E se alguém não conhece essa história, talvez alguém não conheça. Eu posso indicar um livro que foi feito pela Igreja de São Paulo, para que a gente pudesse lembrar com fatos, pessoas, Brasil Nunca Mais. É um livro que todo brasileiro deveria ler. Deveria ler. Que eu recomendo a todos. Esse livro foi escrito por orientação de Dom Paulo Evaristo Arnes, lá em São Paulo. Foi escrito durante a ditadura, textos, documentos foram coletados, guardados, enviados até para a Suíça, porque havia medo de aqui no Brasil eles serem raptados. E esse texto que terminou originando esse livro, um documento histórico, Brasil Nunca Mais. Esse texto deve ser lido por todo brasileiro para que nunca mais voltemos a essa história maldita de morte e de tanto sofrimento. Padre Manuel Henrique, eu lamento verdadeiramente informar que o nosso tempo chegou ao fim. E aí eu coloco para o senhor, nesses minutos finais, 1 minuto de programa ainda, né, as suas considerações. O que é que o senhor poderia dizer do momento que o senhor vive hoje? Olha, Glorete, vivo hoje um momento de muita atenção ao que está acontecendo no Brasil e no mundo também. O mundo está vivendo uma crise humana, uma crise que não é só da economia, nem da política, mas é uma crise humana, ética, uma crise política. E eu espero que cada um de nós possa oferecer o melhor que tem. Não é somente a educação e a sociologia que vão fazer mal, como dizem alguns, né? É preciso tirar a educação e sociologia, porque isso faz mal ao estudante brasileiro. Foi um outro presidente que colocou esses dois temas para a gente estudar, porque eles fazem parte de uma melhor consciência, de uma melhor forma de atender aos apelos de uma vida mais humana. Educar significa, outro dia estava vendo na televisão, professor é aquele que ensina todas as profissões. Eu acho é a base de todas as profissões. Acho que isso não pode ser esquecido jamais por nenhum de nós. Quero agradecer a Gorete e a esta casa pelo programa, agradecer a todos que me ouviram agora, agradecer a eles também, a todos, pelas orações que fizeram por mim,
Eu não tive ainda a oportunidade de agradecer a eles, agora estou fazendo. E todos nós agradecemos a Deus pelo Senhor estar aqui. Obrigada, Padre Manuel Henrique, por mais este momento de conhecimento a seu lado. E até uma próxima oportunidade. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente.